Pessoal, que bom estarmos juntos mais uma vez para mais uma devocional. Nós queremos saudar a todos os nossos queridos alunos e demais familiares que possam estar se fazendo presente com a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar com vocês, é bom mais uma vez podermos ter esse momento de refletirmos na palavra do Senhor e de cantarmos louvores ao seu santo nome. Convidar você para que nós iniciemos o nosso momento devocional com uma oração ao Senhor, na certeza de que Ele está nos ouvindo e de que Ele nos responde. E em seguida cantamos um cântico, logo após meditaremos na palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Vamos orar ao Senhor? Se você puder, aí onde você está, feche seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso bondoso Deus. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos com este propósito, Deus, sublime, que é o de te louvar, de te adorar, de bendizer o teu nome, de buscar a tua face em oração, de cultuar ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que esse momento, Deus, seja um momento marcante para todos nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que a tua palavra seja ministrada aos nossos corações na direção e no poder do teu Espírito, suprindo assim as nossas necessidades, ensinando-nos, exortando-nos, orientando-nos nesta vida, Senhor Deus, que é tão difícil muitas vezes, Senhor. Passamos por momentos de lutas, temos momentos também de alegria, de felicidade, mas muitas são, como a tua palavra diz, as aflições dos justos, os sofrimentos dos justos, mas o Senhor de todos, de todas o livra. Te louvamos por isso, Deus, te louvamos porque sabemos que o Senhor operou em nós, Deus, a maravilha de crermos em Ti. O Senhor nos deu a fé que nos faz descansar no Senhor, repousar em Ti, na certeza de que aí nós estamos mais do que seguros. Muito obrigado, Senhor Deus, por isso, e abençoa-nos, e abençoa tantos outros que porventura estejam nos assistindo, que ainda não receberam o dom da fé. Deus, que o Senhor os abençoe, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor os visite com poder e glória e que o teu Espírito venha convencendo da justiça, do pecado e do juízo, como só Ele pode fazer. Precisamos de Ti, Deus, que esse momento aqui seja agradável ao Senhor e que o Senhor manifeste a Tua glória nas nossas vidas. É o que nós te pedimos, é pelo que nós oramos, Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico, queridos, um cântico que nos convida a confiar em Deus, baseado no Salmo 125, que diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, firme para sempre. O monte Sião que não se abala, firme para sempre. Assim são os que confiam no Senhor. Preste atenção nesse cântico, letra fácil, melodia fácil. Se você souber, canta, solta a voz, louva com a gente, se não, medita na letra dessa canção. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. A tua autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus.
Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor. Pois bem, queridos, Deus quer isto para todos os seus filhos, que nós confiemos nele. Coisa melhor que pode acontecer nas nossas vidas é nós vivermos essa vida confiantes em Deus, confiando no Senhor, nas suas promessas, nas suas palavras. De fato, essas pessoas que conseguem viver assim, apesar de suas falhas, das suas faltas, dos seus pecados, as pessoas que creem em Deus, que depositam, que lançam toda a sua confiança nele, vivem assim, de forma inabalável, de forma resoluta, de fato, né? Conseguem, à medida em que são mais e mais fiéis ao Senhor, desfrutarem mais e mais daquilo que Deus tem para aqueles que confiam nele, certo? Dessa forma de andar altaneiramente, acima dos problemas, acima das lutas, ainda que as lutas venham e cheguem. Uma pessoa confiante em Deus, ela é inabalável. Ela se entristece, ela chora, ela sofre, mas ela não se desespera, ela não perde o rumo, ela sabe em quem confia. Isso a gente vê muito bem na vida de um servo de Deus que tem a sua história retratada no Antigo Testamento, chamado Jó. Eu acredito que você conheça a história de Jó. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre Jó. Muitos ouvem falar da paciência de Jó. Mas Jó, o livro de Jó, a história de Jó tem muitas lições. Deus quer nos ensinar muitas coisas. E essa, acredito, ser a maior delas. A confiança em Deus. Tá certo? Entender que Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. E aqui nós podemos enxergar isso, a soberania de Deus, a responsabilidade de um homem perseverar em saber que na vida existe o lado bom e existe o lado ruim. Existem coisas boas, existem coisas ruins. Existem momentos de bonança, de fartura, de alegria, mas existe um momento de tristeza, de escassez, de falta de coisas, de algumas coisas importantes para as nossas vidas. Jó nos ensina muito bem isso. É interessante, eu gostaria de ler 2 versículos com vocês aqui no livro de Jó, certo? Mas eu gostaria só de dar uma pincelada na história de Jó para que você possa se situar melhor aí naquilo que a gente vai falar, tá certo? A Bíblia começa falando desse homem que existiu. Se você ler aí o livro de Jó, você vai ver. Ele era o homem mais rico dos tempos de Jó, tá certo? Ele possuía muitos bens. Era um homem riquíssimo, tinha muitos servos, tinha muitos animais. Era um homem muito rico. E também era um homem que a Bíblia o chama, a Bíblia diz que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. O próprio Deus diz isso, fala essa verdade acerca de Jó, da pessoa de Jó. O próprio Deus diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas Jó era um homem riquíssimo, mas Deus permite que Satanás toque nos bens de Jó e até chegue a tocar na saúde de Jó, no físico de Jó. Porque Satanás disse que, diante de Deus, que Jó servia a Deus como se fosse por interesses, tá certo? Deus o tinha cercado de muitos bens, por isso que ele servia, certo? De forma inútil ele servia a Deus, é mais ou menos essa linha assim. Então, a fidelidade de Jó para Satanás ali, para o acusador, estava totalmente associada aos bens, às bênçãos que ele recebia e que Deus tinha dado a ele, havia cercado a Jó com tantas bênçãos, por isso que ele servia. Aí ele diz, permite que eu vá lá e toque, tire os bens dele, toque nele para o Senhor ver, para que o Senhor Deus veja que ele de fato vai blasfemar contra o Senhor, vai pecar contra o Senhor. E Deus permite, tá certo? E olha o que acontece, Jó perde todos os seus bois, todos os seus jumentos e os seus servos que tomavam conta. Vieram um povo chamado os sabeus e destruíram. Depois
Jó ouve outra notícia de outro homem que vem trazer. O primeiro trouxe essa notícia, o segundo vem trazer a notícia também de que caiu fogo do céu e queimaram as ovelhas e os servos de Jó que estavam por ali. E este servo vem trazer essa notícia. Depois vem outro, certo? Isso tudo no capítulo 1. Vem outro e diz que os camelos também foram mortos, foram levados pelos caldeus, outro tipo de povo que existia lá por perto de onde Jó habitava. E ali mataram também os servos de Jó a fio de espada, e esse veio trazer a notícia. Depois ainda vem outro servo e diz que Jó agora perdeu os seus filhos, seus 10 filhos de uma vez, seus filhos e suas filhas que comemoravam, tá certo? Que se divertiam na casa de um dos irmãos. E veio um vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e a casa caiu sobre eles e eles faleceram. Então veja quanta dificuldade Jó enfrentou, quanta tristeza veio sobre Jó. E os versículos que eu gostaria de ler para você são os versículos 20 e o versículo 20 do capítulo 1 e o versículo 10, ou melhor, 7, de 7 a 10, do capítulo 2. No versículo, então são 4 versículos, certo? Do capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra de Deus, depois que Jó perdeu tudo. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz no versículo 22, em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Preste atenção nesse versículo 22 do capítulo 1 de Jó. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, no versículo 10, depois de Jó agora ser ferido no seu físico e ficar sofrendo com uma doença, com tumores, tá certo? Que saíram dele da cabeça até a planta dos pés, do topo da cabeça à planta dos pés, depois de Jó ficar ferido, assim Satanás tocou nele, Deus permitiu, o que é que acontece? Preste atenção no que diz o versículo 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E agora preste atenção no que Jó vai dizer, o que o livro vai dizer. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Preste atenção. Depois de tudo isso, a Bíblia diz: em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó não pecou contra o Senhor. Queridos, o alvo de Deus para as nossas vidas é esse, é que vivamos em santidade. O alvo de Deus para os filhos de Deus é esse, que vivamos em santidade para que Ele seja glorificado. A gente fala muito disso, eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente essa questão. Deus, em Cristo Jesus, quando Ele nos envia Cristo, quando nós recebemos a Cristo, e somente em Cristo nós podemos vivenciar isso que Jó viveu. Por graça de Deus e pelo Espírito Santo de Deus, que sempre atuou e atua na história da igreja, nos filhos de Deus, como atuava em Israel, como atua hoje na minha e na sua vida, em toda a igreja do Senhor estendida pela face da terra. Deus escolheu um povo para que esse povo seja santo, para que esse povo não peque contra o Senhor. E não existe outra forma de nós não pecarmos contra Deus se não for em observância à palavra de Deus. Conhecendo os seus mandamentos, guardando esses mandamentos, eles vão nos guardar das práticas pecaminosas. Preste atenção no que diz 1 Pedro. Veja o requisito aqui de Pedro para todos os cristãos, para todos aqueles que acreditam em Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Diz o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, falando de Deus, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus quer que nós sejamos santos.
E aí nós temos falado, muitas vezes você já deve ter isso bem na sua mente. O conceito de santo na Bíblia não é um santo que faz milagre, não é um santo a quem nós devemos recorrer para orar a Ele, para pedir que Ele interceda diante de Deus, para ser o nosso intermediário entre nós e Deus. Não só existe um intermediário entre Deus e os homens, esse homem é Cristo Jesus. Certo? O conceito de santo na Bíblia, ser santo na Bíblia é ser separado por Deus, é ser alcançado pela graça de Deus para andar com Deus, para andar na comunhão do mundo. Isso é ser santo, é um ato de Deus, Ele nos santifica, quando Ele nos justifica, quando Ele nos livra da culpa do pecado, e agora Ele começa um processo de santificação, nos livrando do domínio do pecado, e a gente deve lutar contra essa força do mal e contra as coisas, as tendências que nos convidam, que nos tentam levar contra Deus e pecar contra Deus. Então, Deus requer de nós santidade. E aqui nós vemos um homem que sofreu demais, que perdeu tudo quanto tinha, e pela graça de Deus ele consegue se posicionar e não pecar contra o Senhor, não atribuir a Deus falta alguma, entendendo que está em um mundo pecaminoso, entendendo que está em um mundo imerso no pecado e que ele sofre. A semelhança do que disse mais à frente outro servo de Deus, o profeta Jeremias, no livro de Lamentações. Ele entende aquilo que Jeremias falou. Jeremias disse: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios males, dos seus próprios pecados. Então Jó sabia, Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus, como eu e você não devemos atribuir falta nenhuma a Deus por tudo, por qualquer coisa que nos aconteça. De ruim, Deus não falha, Deus não erra, mas como nós estamos em um mundo imerso no pecado, um mundo de erros, não tem como não sofrer, não tem como não vivenciar experiências terríveis, tristes, certo? Que nos entristece, tá certo? Que nos fazem sofrer. Mas lembra lá do que a gente cantou no início, que é o que Jó nos mostra aqui. Lembra que a gente cantou o Salmo 125:1, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. É isso que a gente vê. Essa firmeza a gente vê aqui em Jó. Jó não se abalou com tudo o que aconteceu, até sendo ferido no seu corpo, estando tomado do topo da cabeça à planta dos pés de úlceras, chegando a se raspar, a se coçar com caco de telha. Ele não atribui falta alguma, ainda quando a mulher dele chega desesperada, certamente, vendo seu esposo naquela situação, vendo que tinham perdido todas as coisas, todos os bens, de uma hora para outra, de forma assim, tão breve, tão abrupta. Ela chega para Jó e diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. E olha a resposta de Jó para ela. Falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Jó permaneceu em santidade, permaneceu como Deus espera de mim e de você, firme no Senhor, entendendo que tudo pertence a Deus. Nós precisamos disso, queridos, eu e você. Nós precisamos orar por nós, assim como Cristo orou por nós, e como Ele intercede por nós, e como o Seu Espírito intercede por nós, pedindo que Deus nos ajude a sermos santos, a entendermos que dependemos e vivemos tão somente das mãos do Senhor e de nada mais. E a orarmos como Cristo orou por nós, Cristo orou pelos seus discípulos, dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós devemos orar: Deus nos santifica, nos faz permanecer na Tua verdade, nos faz, de fato, conhecer quem o Senhor é, conhecer sobre a Tua soberania, conhecer sobre o Teu poder, conhecer sobre a Tua regência, o Teu governo soberano sobre tudo e sobre todos, para que nós possamos trazer isso para dentro de nós e confiemos nisto, e nos dediquemos a Tua palavra. A gente precisa disso. Confiar no Senhor, isso, e guardar os seus mandamentos, e em toda e qualquer situação nos comportarmos como Deus espera de nós. Foi assim que Jó fez. Jó, mesmo assim, perdendo tudo que tinha, Jó sabia que nada pertencia a ele, tudo era de Deus, até a sua saúde, o seu corpo era de Deus, a sua vida era de Deus, por isso Jó não peca com os seus lábios. Pela graça de Deus, o homem pode experimentar isso, não tenha dúvida de que foi graça de Deus, e essa graça de Deus continua a mesma hoje. Ela é sobre nós, então eu não sei que luta você está enfrentando ou você vai enfrentar na vida. Você é jovem, você adolescente que me ouve, ou até criança, não se deixe enganar. Não pense que sofrimentos é só para o adulto, não.
Vocês vão passar, nós passamos, nós estamos passando por sofrimentos. Talvez você, como uma criança, como um adolescente, esteja passando sofrimentos terríveis. Mas confie no Senhor. Não peque contra o Senhor, não blasfeme, não murmure, confie em Deus e entenda que a graça de Deus há de te suprir. Lembre-se lá de Romanos 8, 28, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amemos ao Senhor, é isso que nos basta, é isso que nos compete, a graça de Deus nos basta. Se nós podemos amá-lo é porque ele nos amou. Então, se você ama a Deus, confie nesse Deus, porque ele te amou, ele te deu esta vida, esta vitalidade, essa disposição, ele te abençoou para que você tenha o dom da fé, para que você creia nessa palavra. Confie nesse Senhor e que a sua vida seja como a de Jó. Jó, no finalzinho de tudo, se você ler o livro de Jó, você vai ver que Deus restituiu tudo a Jó, deu tudo de volta, ainda em dobro. Deus o abençoou e Jó pôde entender um pouco melhor agora a soberania de Deus, pois ele disse assim: eu sei, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele sabia que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito em tudo aquilo, e o propósito é a glória de Deus. E a glória de Deus é o melhor para mim e para a sua vida. A glória de Deus é Deus se fazendo presente, é Deus sendo notado, é Deus sendo reverenciado, é Deus nos conduzindo, é a sua palavra nos vivificando, nos santificando a cada dia. Então, queridos, que nós nos engajemos nesse propósito maior de Deus, que aqui sejamos santos, que aqui não pequemos contra o Senhor, pela sua graça e misericórdia busquemos essa força para permanecermos firmes, confiando no Senhor, nos santificando, esperando em Deus. Ele há de restaurar, há dias melhores, ele promete um céu de glória a todos nós, ainda que ele pode nos dar muitas bênçãos e nos dar nesta vida, mas no final das contas ele quer que, sendo santificados, todos nós, os seus filhos, o seu povo sendo santificado por ele, glorifique o seu nome. E esse propósito se cumpre lá quando Paulo diz que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente, amém. Então, como Paulo também disse, que eu e você, quer comendo, quer bebendo, ou enfrentando qualquer outra situação, fazendo qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus, buscando não pecar contra o Senhor, não justificando os nossos erros, não sendo murmuradores, não sendo ingratos, mas reconhecendo que tudo que somos, tudo que viermos a ser um dia, tudo que temos vem do Senhor, pertence ao Senhor. Então a Ele toda glória, que Ele nos ajude, que Ele nos dê a capacidade, a força que nós precisamos, e Ele já nos deu em seu Espírito e na sua graça que nos basta, que é melhor que a vida, para que a gente não peque contra o Senhor. Guarda essa palavra no seu coração, meu querido. Supere as suas lutas, supere as suas dificuldades olhando para o Senhor, em santidade de vida. Deus espera isso de mim e de você, que em meio às nossas tribulações, às nossas lutas, olhemos para o Senhor, entendendo que só Ele é Deus. A Ele pertence tudo. A nós cabe, a nós cumpre simplesmente guardarmos a sua palavra, sermos gratos ao Senhor, darmos louvor ao Senhor, não pecarmos para não desonrarmos o nosso Deus, que nos abençoou com fé para que nós o glorifiquemos em todo o nosso proceder, em toda a nossa vida, sendo santos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a como teu servo Jó, nós nos posicionarmos, Deus, de forma santa, Deus, respondendo em cada circunstância, em cada situação, como o Senhor espera de nós, olhando tão somente para o Senhor, confiando tão somente em Ti, entregando-nos tão somente aos Teus cuidados, sabendo que a Tua graça nos basta, que é melhor que a vida e que o Senhor está no controle de todas as coisas, para que sejamos intrépidos, inabaláveis, confiando no Senhor, sejamos como o monte Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Assim somos nós, Senhor, porque estamos nas Tuas mãos e é o Senhor quem nos sustenta. Nos ajuda a desfrutar disso, a vivenciar isso, Senhor. Nos ajuda a exercitar a fé com a qual o Senhor nos abençoou, crendo e descansando na Tua palavra. Abençoa todos nós, é o que nós te oramos, em nome de Cristo Jesus, agradecidos. Amém. Deus te abençoe, querido, que Deus nos perdoe as faltas, os pecados, às vezes que erramos, que murmuramos, que desconfiamos do Senhor, que Ele nos traga de volta, que corações arrependidos confessemos os nossos pecados e caminhemos com o Senhor de forma altaneira. Que Deus te abençoe, até uma outra oportunidade quando o Senhor assim nos permitir. Fica com Deus, fica na paz do Senhor e até a próxima.